Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que o Império Romano acabou utilizando a língua grega, ou quando é que foi que a língua latina se tornou usual dentro do Império Romano, se ela era usual, né? Então, peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações caso você queira saber. Na descrição você encontrará o meu curso de grego, também encontrará um curso de teologia, caso queira aprender, né, um valor bem acessível. E vamos usar mais esse vídeo e acompanhe até o final. Bem, essencialmente, eu estou lendo esse livro aqui, né, Grandeza e Decadência de Roma. E eu já gravei um vídeo, mais ou menos nessa temática, que é esse aqui, né? Romanos falavam grego, por qual motivo? É claro que nesse vídeo eu abordei um pouco da maneira geral, né, da relação do Império como um todo, né, da relação de Roma com as outras nações. Só que ao ler o capítulo, deixa eu pegar aqui o capítulo 3 desse livro aqui do primeiro volume, né? Ao ler o capítulo 3, eu consegui entender, né, a formação da sociedade italiana, isso mesmo, a formação da sociedade italiana, o capítulo 3 desse livro, eu consegui entender o porquê que os romanos eles preferiam utilizar o grego ao invés do latim. Acontece o seguinte, quando a gente olha para a formação da cidade, a cidade de Roma era uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Hoje nós temos estados-nações. Como assim? Temos os Estados Unidos, temos o Brasil, temos a Inglaterra, temos a Espanha, né, que são nações-estado. São nações, grandes territórios de terra. Só que quando a gente olha para a cidade antiga, para o modelo antigo de se fazer cidade no Mediterrâneo, e quando eu falo Mediterrâneo é Grécia, Roma, Espanha, norte da África, quando a gente olha para aquelas regiões ali que são do Mediterrâneo, elas eram constituídas por cidades-estados. Então você tinha uma cidade, São Paulo era uma cidade-estado, São José dos Campos era outra cidade-estado, Curitiba era outra cidade-estado, entendeu? Eram cidades menores, mas eram cidades-estados independentes, por leis independentes. Elas tinham uma relação cultural, linguística, né, que fazia elas se tornarem gregas, romanas e por aí vai. O que acontece? Roma, o que a gente conhece por Itália hoje, ela era formada por várias cidades-estados. Né? Você tem a cidade de Roma, você tem os Sabinos, você tem os Estrucos, você tem vários povos que giravam em torno de Roma e que eles tinham sua língua, sua cultura particular, eles tinham suas leis particulares, né? Eles eram independentes. O que acontece? Roma, ela começa por questões de guerra, ela estava de boa no cantinho dela, era uma cidade-estado independente, vem um vizinho e tenta atacar ela. Ela se defende e invade o vizinho. Então aquele vizinho se torna tecnicamente escravo. Aí uma outra cidade-estado vem e declara paz com Roma. Nós queremos ser aliados, né? Porque, né, em vez da gente brigar, porque para que atirar se a gente pode negociar, como diria o Capitão Nascimento. E é verdade. Então você teve cidades-estados menores que se aliaram a Roma e isso fez com que, então você teve cidades que atacaram Roma, cidades que se aliaram a Roma e que isso fez com que Roma crescesse. Só que Roma tinha sua língua era o latim. Só que nem sempre ela impunha o latim às outras nações. Entende? Ela não impunha isso. E isso só vai começar a se dar mais ou menos por volta do ano 100, segundo esse livro aqui, se eu não estiver enganado, por volta do ano 100 a.C. No ano 100, que o latim começa a se divulgar dentro do Estado italiano, né? Assim, saindo da cidade de Roma, indo para as nações, para as cidades vizinhas, né? Porque houve a questão de domínio, revolução e por aí vai. Tudo isso gira em torno da história do Império Romano, né? E é bem complexo essa questão. Mas só para vocês entenderem, então Roma era composta por não o Império. Eu vou começar a parte do Império agora, né? Até então eu tenho lido desse livro do capítulo 1, é que o Roma ela estava crescendo internamente. Então, antes dela conquistar as regiões gregas, antes dela conquistar a região do Egito,
ela era subdividida dentro de si e depois ela começa a tomar um espaço mais imperial. E aí, quando ela se torna imperialista, é que ela absorve o Império Romano. Coisa que eu digo nesse vídeo aqui, é que coisa que ela absorve a cultura grega, o helenismo, né? Por quê? O latim ele começa a se tornar mais usado dentro ali da região da Itália, ali em volta de Roma, por volta do ano 100 a.C. Só que quando a gente fala de língua universal, que é o grego koiné, a língua comum, usada por Alexandre, ela já era do ano 330 a.C. Então você já tinha 200 anos de língua grega, sendo usada pelo mundo inteiro, desde da Grécia, Egito, Pérsia, né? E partes também da região que a gente conhece como Itália, né? As regiões mais próximas da Grécia, elas tinham colônias que se falavam grego, cidades-estados que se falavam grego. Então você tinha uma mistura de uma grande divulgação da língua grega, e dentro de Roma, dentro dessas repúblicas, dessas cidades-estados relacionadas a Roma, cada uma tinha sua língua. Então isso torna mais claro o porquê que os romanos, ao lidar com povos exteriores, eles utilizavam o grego. Porque o próprio latim não era universal dentro das regiões romanas. Né? Não era universal. Ele era circunscrito ali me parece, pelo que eu li, a região de Roma, né? A cidade de Roma e algumas regiões. Né? E com o passar do tempo, com as necessidades, aí a língua latina foi se divulgando, né? Porque Roma também teve vários problemas internos antes dela crescer. Ela se torna imperialista por problemas internos. Né? Então, é muito interessante isso, é muito, muito legal, porque muitas vezes são detalhes que não são passados para a gente, né? ou para a pessoa que lê a Bíblia. Por que Carta aos Romanos é escrita em grego? Só que, quando você estuda história, faz sentido. Né? Porque quando era uma questão universal, o grego, quando se ia negociar para fora, era grego. Mas até o latim dentro do próprio Império Romano, dentro da própria Roma, ele era bem pouco usado. Né? Ele só começa a ganhar espaço a partir do ano 100 a.C. E o grego já era utilizado universalmente desde 300. Então são 200 anos de tradição. Os próprios romanos, quando eles começaram a prosperar, a ter dinheiro, eles importavam filósofos gregos, eles importavam artistas gregos, eles importavam artesãos gregos. Então eles importavam aqueles que falavam grego, e isso acabava também fazendo toda uma mudança cultural, uma mudança linguística e misturas. Então é simples, é simples. E eu queria gravar esse vídeo aqui, eu quis gravar esse vídeo aqui para deixar claro para vocês, trocar essa ideia, beleza? Se gostaram do vídeo, se inscrevam mesmo no canal. Se vocês têm algum comentário extra para contribuir, cara, você que assistiu esse vídeo até agora, dá uma olhada nos comentários, sempre tem gente comentando muita coisa boa. E é isso aí, meu. Então você que assistiu esse vídeo, espero que tenha sido edificado, e tamo junto no campo de batalha.